Olá a todos, me chamo Matheus Prestes Soligo, sou mestrando do PPGCS sob orientação do professor Dr. Fabrício de Araújo Pedron. O título da minha dissertação e defesa de projeto é Configurações amostrais para modelagem espacial do solo. Antes de entrar no tema do meu trabalho, gostaria de esclarecer alguns conceitos e termos importantes para que facilite o entendimento de todos. Então, no mapeamento digital de solos, costumamos dizer que ao realizar uma modelagem, utilizamos na verdade de uma das três abordagens a seguir: a abordagem CLORPT, a abordagem geoestatística ou a abordagem híbrida. A abordagem CLORPT, ou determinística, diz que as variáveis dos solos, seja essa granulometria, carbono orgânico do solo, teor de algum nutriente, são explicadas considerando os fatores de formação do solo. Então, nessa abordagem, a gente tem o Cl, que representa o clima, o O, que representa os organismos, o R, que representa o relevo, o P, que representa o parental material, ou material de origem, e o T, que representa o tempo. Ou seja, aqui estão os modelos que utilizam os fatores de formação, ou como chamamos no MDS, as covariáveis ambientais, para fazer as predições em locais que não são amostrados. Então, por exemplo, o Randall Forest, Multilinear Regression e as árvores de decisões são modelos que utilizam os fatores de formação para predição espacial. A segunda abordagem é a abordagem geoestatística. Essa não utiliza os fatores de formação do solo para realizar as predições. Essa abordagem ela assume que as amostras são dependentes entre elas, relacionando a distância entre os pontos amostrados e o valor de algum atributo do solo. Chamamos isso então de correlação espacial. Por exemplo, nesse ponto a gente tem uma amostra e nesse ponto a gente também tem uma amostra. Mas aqui no meio dos dois pontos não temos nenhuma amostra, então não sabemos qual é o valor das propriedades aqui. Mas a geoestatística assume que essa amostra aqui, ela e a distância dessa amostra, ela é correlacionada com essa amostra aqui. E o valor dessa amostra também tem uma relação com o valor dessa amostra aqui. Quando o modelo geoestatístico consegue estabelecer essa relação, a gente diz que ele conseguiu correlacionar espacialmente o atributo de solo que estamos estudando. E assim conseguimos então determinar os valores desse atributo nos pontos onde não estão amostrados, que no caso aqui são os pontos em interrogação. Uma terceira abordagem foi desenvolvida então utilizando os preceitos da abordagem 1 e 2. Juntou a abordagem CLORPT e a abordagem geoestatística, e por isso então a gente chama ela de técnica híbrida. Essa abordagem ela então ficou reconhecida como SCORPAN. Nessa equação, diz então que o solo é função de todos os fatores de formação do solo, né, que foram estabelecidos por Hanziene, só que dessa vez a adição de alguns termos, como por exemplo o termo S na fórmula, né? Ou seja, o solo ele é uma função dele mesmo, o S está aqui para representar solo. Né? Como assim? Por exemplo, podemos predizer uma propriedade do solo, como por exemplo a granulometria, por uma outra propriedade que a gente conhece, que está diretamente ligada com a granulometria do solo. Pode ser teor de fósforo ou carbono orgânico do solo. Né? Se a gente conhece essa propriedade do solo, podemos predizer outra propriedade utilizando uma informação conhecida. E foi adicionado também o N na fórmula. O N, então, ele se refere às coordenadas geográficas do ponto no globo em que determinada característica ou propriedade do solo acontece. Então, a gente tem aqui os fatores de formação, né, que são o C, o O, o R, o P, o A. Né? O A ele representa tempo também, só que para fechar o nome Scorpion, então ele aparece em inglês. O A é de age. Né? Então, a gente tem todos os fatores de formação, mais o N representando a geoestatística. Então, nesse caso aqui, a gente tem a junção dessas duas abordagens aqui. Então, algumas etapas são importantes no mapeamento digital de solos. A primeira é a fonte de dados que será utilizada, ou seja, as amostras a campo, análises laboratoriais para obter valores de alguma variável do solo de interesse, ou em caso de ser algum trabalho relacionado à classe de solo, a identificação dessa classe a campo. Outro item necessário são características do ambiente. Essas características elas podem ser derivadas, ser obtidas através de um modelo digital de elevação,
de um mapa de uso da terra, de um mapa de clima, né? E são geralmente adquiridas de forma gratuita em quase todas as regiões do globo. Então, esse passo aqui não é um grande problema no mapeamento digital de solos. O processamento é o terceiro passo do mapeamento digital de solos. Ele une essas duas etapas, que é a tua fonte de dados e as características do ambiente, por meio de programação e modelos matemáticos. Então, esse passo também não exige um grande esforço, uma grande quantidade de recursos financeiros, porque é feito com máquinas, né, feito com computadores, e não é necessário um grande número de pessoas para fazer esse passo aqui. Dessa forma, então, o item que com certeza é o grande desafio do mapeamento digital de solos, que é o item que necessita mais recurso financeiro, mais pessoas, mais trabalho, é encontrar uma boa forma de amostragem, uma boa fonte de dados, um banco de dados de qualidade para que se faça o processamento e para que se consiga obter, então, um mapa, um resultado de qualidade. Se utilizar dados ruins, né, se tua fonte de dados for ruim, dados que não correspondem com a realidade encontrada no campo, quando o modelo fizer uma predição, ele estará somente replicando o erro que estava nos dados, gerando então um mapa ruim. Assim, então, é imprescindível escolher a forma certa de mostrar, de coletar dados a campo, para não comprometer então todos os processos, né, posteriores do mapeamento digital de solos. Da mesma forma, então, que há diferentes abordagens para os modelos de predição, né, abordagem CLORPT, geoestatística e híbrida, também tem diferentes métodos para definir aonde que vão ser determinados os locais de amostragem na paisagem. Esse trabalho aqui é um trabalho bem importante na literatura que reúne diversas formas de amostragem e determina, explica as vantagens e as desvantagens de cada uma. O autor ele não comparou os métodos de amostragem, porque para fazer esse trabalho aqui ele retirou bancos de dados de países diferentes, de áreas diferentes, né? Ou seja, ele não realizou comparações dizendo qual método de amostragem é melhor, qual é pior, porque a particularidade de cada área ela pode afetar a acurácia de um modelo de predição, né? Então, o Uzbequistão ele tem uma condição, uma paisagem diferente da Etiópia e assim sucessivamente, né? Aqui eu trouxe um exemplo, né, dos dados que o autor utilizou. Nesse mapa aqui é o mapa da Etiópia, né, é o mapa de dados da Etiópia, de uma área dentro da Etiópia. Aqui eu quero mostrar uma forma de amostragem que, apesar de ainda ser muito utilizada em trabalhos recentes, não é indicado fazer. Nessa imagem, vamos focar somente nesses pontos aqui que são representados por triângulos. Aqui são pequenos triângulos. Notem que a distribuição desses pontos parece seguir um padrão, né? Isso porque as pessoas que fizeram essa amostragem, que foram pessoas que é um banco de dados anterior ao trabalho do Bruce, né? O Bruce só pegou para inserir no seu artigo. Essas pessoas aqui, elas selecionaram os locais de coleta de forma intencional, né? O que isso quer dizer? Elas seguiram estradas, né? Pois seriam de fácil acesso. Então, no decorrer das estradas, onde seria mais fácil coletar, eles foram coletando esses pontos aqui. Agora, olhem como os pontos estão mal distribuídos na paisagem. Talvez quem fez a amostra escolheu fazer assim, pois ou não tinham muitos recursos financeiros e tempo para transitar por toda a área, né, por áreas onde não foram amostradas, ou de fato era ruim a locomoção ou acesso a essas áreas que não foram amostradas. O fato é que uma amostragem assim é ruim por dois motivos. O primeiro é que, do ponto de vista estatístico, esse método não tem muito valor, pois foi feito seguindo somente a facilidade de acesso, e nenhum outro critério matemático foi utilizado de fato. O segundo motivo é que uma amostragem assim, em grande parte das vezes, não é capaz de captar a variabilidade do solo em uma área, né? Muitas áreas aqui não foram amostradas, muitos espaços não foram amostrados e nesses espaços podem ter classes de solo que ocorrem em condições diferentes que também não foram amostradas. Seguindo então para o objetivo do estudo,
O objetivo do estudo, então, é testar se, ao utilizar covariáveis ambientais para selecionar unidades de amostragem, né, ou seja, pontos de amostragem, locais onde eu vou amostrar, há aumento na acurácia das predições de granulometria dos modelos que contemplam as três abordagens descritas anteriormente, em uma área de agricultura de precisão localizada no Planalto do Estado do Rio Grande do Sul. O que quero averiguar aqui nesse objetivo, em outras palavras, é se os pontos de coleta selecionados por um esquema de amostragem usando as características do ambiente, que são as covariáveis ambientais, irão favorecer o modelo preditivo e assim aumentar a qualidade então dos mapas que a gente vai gerar. Os objetivos específicos então são testar se os modelos CLORPT, né, ou seja, os modelos da abordagem CLORPT, eles são mais precisos quando calibrados com a amostragem que considera os fatores de formação, né? Então, ou seja, será que os modelos CLORPT eles irão gerar uns resultados melhores quando calibrados com uma amostragem que considera os fatores de formação? Ou será que o outro tipo de amostragem favorece mais esses modelos? O outro objetivo específico são avaliar se o desempenho da amostragem por grade regular pode ser superior em comparação com outras formas de amostragem. Nesse objetivo específico, eu busco demonstrar que o grid irregular, né, que é muito utilizado na agricultura de precisão, principalmente no Brasil, pode não ser a melhor forma de realizar a amostragem e que há outras formas que são mais eficientes. Seguindo os objetivos, minhas hipóteses são: o design de amostra baseado em covariáveis fornece previsões espaciais mais precisas. Então, nessa hipótese aqui, eu admito que há ganho na acurácia dos mapas quando eu insiro covariáveis, que são as características dos fatores de formação, né? Importante lembrar. Em um design de amostragem. Então, ou seja, eu faço design de amostragem considerando as covariáveis ambientais. Isso vai aumentar a acurácia dos meus modelos. A segunda hipótese é que a precisão dos modelos é menor quando eles são calibrados com design amostral de grade regular, né? Ou seja, a grade regular, a minha segunda hipótese é que a grade regular desfavorece as predições dos modelos e gera mapas menos acurados. Partindo então aqui para o material e métodos, agora então eu irei explicar qual a metodologia que eu vou utilizar para testar as hipóteses e alcançar o objetivo do meu trabalho. Começando então pela área de estudo. A área ela se encontra em uma propriedade rural no município de Tupanciretã, que fica ao norte do estado do Rio Grande do Sul, na região fisiográfica denominada de Planalto Médio. Dentro dessa propriedade rural foi escolhida para a realização do estudo uma área de 160 hectares. A escolha dessa área foi feita após viagens preliminares de prospecção a campo, onde a gente constatou que havia uma boa variabilidade de classes de solos e de atributos do solo e também das condições do relevo. O clima dessa região, segundo a classificação de Köppen, se enquadra em CFA, temperado subtropical úmido. Não temos informação detalhada sobre a geologia da área, porém a gente constatou a presença principal de basalto e arenito intertrap. Então essa área aqui ela tem esse formato circular porque dentro da propriedade rural, aqui do proprietário, que tem quase 2.000 hectares, esse proprietário ele tem seis pivôs de irrigação e a gente escolheu um desses pivôs de irrigação para ser a nossa área de estudo. Então ele tem esse formato circular por esse motivo. Partindo aqui para as configurações espaciais da amostragem que a gente vai testar no trabalho, para a calibração dos modelos, selecionamos três formas diferentes de amostragem, cada uma com 160 pontos. Em todos os pontos de todas as formas de amostragem, foram coletadas amostras do solo de duas profundidades diferentes, de dois estratos, de 0 a 10 centímetros e de 10 a 20 centímetros. A forma de amostragem mais comum, de ser utilizada é a configuração amostral espacial retangular, ou como muitos conhecem, grid regular, malha regular. Esse tipo de amostragem, então, ele é bastante simples, não há muito o que falar sobre essa malha. Ela possui, então, distâncias verticais e horizontais iguais entre os pontos, por isso chamamos de regular. Então, as distâncias dos pontos aqui e aqui, elas são iguais. Selecionamos esta forma de amostragem com a intenção, então, de testar a eficácia dessa forma e entender, então, por que as empresas de agricultura de precisão elas utilizam tanto esse tipo de amostragem.
se ele realmente é eficiente ou é por um outro motivo qualquer, por facilidade de coleta, né, por outro motivo, que não seja a eficiência dessa malha. A segunda configuração espacial que vamos testar é a Spatial Coverage, ou cobertura espacial. Qual o objetivo desse tipo de amostragem? É literalmente fazer uma cobertura de pontos por toda a paisagem, por toda a área de estudo, né? O que acontece aqui é que cada local na paisagem ele possui uma coordenada geográfica, não só na paisagem, mas no globo como no todo, né? O que o algoritmo faz é unir essas coordenadas em clusters, que são essas linhas aqui que a gente está vendo. Todas essas linhas, cada uma dessas linhas aqui são um cluster. O que a gente chama de centroide, que é o centro de cada cluster, né, é onde o algoritmo vai colocar um ponto que a gente vai ter que coletar no campo, né? Então, ou seja, esse aqui é o centro de um cluster que se tornou um ponto de amostragem. Todos os pontos aqui são centros dos agrupamentos que são pontos de amostragem. Nesse algoritmo, a gente pode ainda reservar 10% dos pontos para que eles caiam bem perto um dos outros. Esses 10% eles são representados pelos triângulos aqui, né? Você pode ver que os pontos normais são bolinhas e bem do lado de alguns pontos tem alguns triângulos, né? A intenção disso é que quando o modelo for ajustar uma função de predição, seja mais fácil captar a variabilidade que ocorre na paisagem em curtas distâncias, né? Ou seja, a gente tem uma amostragem aqui com pontos uns bem longe dos outros e a gente tem alguns pontos que ficam perto uns dos outros, né? Então vai ser possível do modelo captar mais facilmente essa variabilidade. Então até agora eu expliquei duas configurações espaciais amostrais. Uma que usa um grid regular, né, com distâncias iguais verticais e horizontais, bem simples. O outro que utiliza uma configuração espacial que considera somente coordenadas geográficas. Nenhuma dessas duas utiliza covariáveis. Essa terceira utiliza covariáveis ambientais, que são os fatores de formação do solo para decidir aonde que vai colocar os pontos. Covariáveis, então, elas são características do ambiente que se encaixam em alguns fatores de formação do solo. A maioria das covariáveis são expressas por imagens, né? Na prática, elas são expressas por imagens, para que a gente consiga utilizar elas nos modelos no mapeamento digital de solos. Cada imagem, então, ela é formada por um conjunto de pixels, com diversos tamanhos. Aqui eu ampliei, para a gente ter um exemplo, eu ampliei um pedacinho dessa imagem aqui, para a gente entender um pouco melhor o que são pixels e o que como eles formam uma imagem. Então aqui a gente tem um conjunto de pixels, né? Esses pixels eles têm um tamanho, nesse caso aqui são 30 metros por 30 metros, né? E cada pixel tem um valor. O que é esse valor? Como esse conjunto de pixels aqui é ampliado dessa imagem, que é a elevação, cada valor ele representa a altitude de um local. A elevação é a altitude, né? Então, nesse quadrado aqui, a elevação, a altitude é 465 metros, né? Aqui são 458 metros, 456 metros de altitude. O que essa configuração espacial, esse algoritmo aqui vai fazer? Ele vai pegar na paisagem, vai juntar um monte de covariáveis ambientais, né, que representam diversas coisas. Pode ser clima, pode ser organismos, pode ser elevação. Aqui eu trouxe mais duas, né, umidade, declividade, né? Ele vai juntar todas essas características ambientais e vai colocar pontos aonde tem maior variabilidade dessas características, dessas covariáveis na paisagem. Então vai decidir aonde que são os locais onde tem maior variabilidade e vai alocar esses pontos, né? Considerando então a variabilidade das características das covariáveis. No total, então, foram escolhidos 7 covariáveis ambientais para fazer essa forma de amostragem, para que o algoritmo considere então a variação dessas 7 covariáveis ambientais. As 3 amostragens então que eu mostrei até agora, elas serão utilizadas exclusivamente para calibrar os modelos, para que o modelo então formule uma equação de predição. Essa amostragem que eu vou mostrar agora, ela não será utilizada para calibrar modelos, né, mas sim para validar os resultados das calibrações, né, para verificar a qualidade dos mapas que vão ser gerados. A melhor forma, então, de fazer a validação das predições é utilizar um conjunto de dados que não foi utilizado em nenhum momento para calibrar modelo nenhum, e com pontos totalmente aleatórios.
né? Ou seja, tem que ser aleatório, tem que ser independente. Diferente das outras malhas, que contém 160 pontos cada, essa contém somente 50 pontos. Esses 50 pontos eles foram jogados pela área de forma totalmente aleatória, né? Usando então como extrato as classes de declividade encontradas na área. O que significa usar então como extrato? Significa que a quantidade de pontos irá cair proporcionalmente ao espaço territorial ocupado por cada classe de declividade, né? Por exemplo, a classe plana, que é representada aqui pela cor verde, é a que ocupa menor espaço na paisagem. Você pode ver nitidamente aqui nessa imagem aqui que a classe plana ela ocupa um espaço menor do que as outras duas classes. Então, dessa forma, cairá menos pontos sobre essa classe, sobre a classe plana. Já a classe ondulada é que ocupa espaço territorial maior, né? Que ocupa mais espaço territorial. E assim será a que vai cair mais pontos sobre essa classe, né? A gente pode ver aqui em vermelho a classe ondulada como ela predomina na paisagem. Por que entre tantas características, né, covariáveis, por que tantas covariáveis foi escolhida a declividade como para ser o extrato dessa forma de amostragem, né? Porque a gente fez uma análise de PCA, né, de análise de componentes principais, e constatamos então que a declividade é a característica que mais explica a variação da paisagem, né? Então foi por isso que a gente utilizou ela como extrato para que seja aleatorizado os pontos. Mesmo utilizando de uma estratificação, não deixa de ser algo probabilístico. Por que não deixa de ser algo probabilístico? Porque todos os locais na paisagem eles têm chance de serem selecionados, né? Não seria algo probabilístico e aleatório se eu, por exemplo, não deixasse os pontos caírem na metade da paisagem para cá, né? Aí não seria algo probabilístico, né? Porque eu estou limitando que os pontos caiam só na metade da paisagem. Probabilístico tem que todos os pontos terem a chance de serem selecionados, amostrados. Todos os locais na paisagem tenham a chance de ter um ponto nesses locais. Por que validar, então, é necessário um conjunto de pontos totalmente aleatório e independente? Ele precisa ser aleatório para não ter a chance de escolhermos locais para validar onde temos certeza que o modelo acertou, né? Assim a gente vai superestimar o modelo, né? Se eu quero provar que um modelo é bom e se eu não escolher aleatoriamente, né? Se eu escolher pela minha ideia, pela minha cabeça e eu quero mostrar que o modelo é bom, eu vou lá e escolho um local na paisagem para validar onde eu tenho certeza que o modelo acertou, né? Assim, óbvio que o modelo vai apresentar uma acurácia maior. Ou ao contrário, se queremos então mostrar que o modelo seja ruim, vamos escolher propositalmente locais de amostragem para validar onde temos certeza que o modelo errou, né? E assim a gente vai subestimar o modelo. Então, juntando os pontos das 4 malhas, das 4 formas de amostragem, foram feitas 1000 amostras aproximadamente. Seria ainda mais pontos, porém em vários locais a gente não conseguiu fazer a coleta da segunda profundidade, de 10 a 20, porque a gente atingiu a rocha antes desse extrato, antes de chegar a 10 centímetros. Então a gente coletou somente em locais de 0 a 10. As amostras então elas foram secas e a gente deu início então no processo de moer e desfazer os agregados das amostras. Depois disso então a gente irá realizar a análise de granulometria, né, pelo método da pipeta, seguindo ali todas as recomendações do manual e métodos de análise de solos da Embrapa 2017. Então, depois de ter todas essas análises de granulometria feitas, esses dados eles serão organizados em planilhas Excel para que a gente comece então a fazer a etapa de processamento. Aqui eu fiz uma espécie de flowchart para a gente entender como é que funciona essa etapa. Então, ela é dividida em 2 passos: a calibração dos modelos de predição e a validação dos mapas que foram gerados. Então, essas 3 configurações amostrais aqui que a gente já viu, que eu expliquei, a retangular, né, que seria a amostragem por grid regular ou malha regular, a Spatial Coverage, né, a cobertura espacial, e a SPSAN Optindist, as 3 elas serão utilizadas para calibrar os modelos preditivos. Quais modelos preditivos? Os modelos das abordagens que a gente também já viu, que são os modelos da abordagem CLORPT, da abordagem geoestatística e da abordagem híbrida, né?
Essa calibração ela vai gerar diferentes mapas, né? Cada modelo aqui vai gerar um mapa diferente, que são mapas de granulometria. Depois, esses mapas de granulometria aqui, eles precisam ser validados. Por que eles precisam ser validados? Para a gente conhecer quão certo esses mapas estão, né? Qual é a qualidade desses mapas e quais os locais onde os modelos tiveram mais dificuldade em predizer essas informações. Né? Como é que a gente faz isso? A gente faz isso com a quarta malha de amostragem, que é a amostragem totalmente aleatória. Né? A partir disso, a gente vai conseguir, então, ter acesso a essas informações de acurácia e de incerteza. Então, por que esse conhecimento é importante e qual a contribuição dele para a ciência? Então, há diversas razões para a gente considerar importante qualquer avanço que se tenha em relação à amostragem no mapeamento digital de solos. Mais especificamente, com esse trabalho, será possível escolher o design de amostragem, né, a forma como amostrar no campo, que se adeque melhor aos modelos matemáticos utilizados no mapeamento digital de solos e o método de amostragem ideal para cada situação, ou melhor para cada situação, né, facilitando então essa escolha de coleta a campo, né, de processo de trabalho no campo. Também então será possível conhecer e avaliar a qualidade do grid regular. Né? Como a gente já falou aqui, o grid regular é uma das formas mais utilizadas de amostragem na agricultura de precisão. Então, será que ele é realmente eficiente? Né? Qual a eficiência desse grid em comparação às outras formas de amostragem? Como no mapeamento digital é um tema recente, a amostragem, que é uma ramificação do mapeamento digital, é ainda mais recente. Então, são poucos autores que trabalham com isso em suas pesquisas, tendo ainda muito espaço para se trabalhar e muito assunto no que avançar. Como já foi falado, né, a amostragem é o passo mais oneroso e que exige mais recursos financeiros no mapeamento digital de solos. Então, filtrar os tipos de amostragem e selecionar as que trazem melhores resultados iria evitar então que pesquisas futuras na área de mapeamento digital de solos desperdiçassem dinheiro e tempo ao realizar amostragens ruins. O Pronasolos, então, é um exemplo de estudo em que deve ser pensado uma forma de amostragem eficiente. Né? Por quê? Porque o objetivo é mapear os solos do Brasil inteiro, né? Numa extensão gigante que é o Brasil. Então, uma boa parcela do dinheiro que vai ser depositado no Pronasolos, ela será utilizada na coleta de amostragens, né? São bilhões de dinheiro público que serão colocados nesse projeto. Então, deve-se pensar uma boa forma de amostrar para que se tenha bons resultados. A agricultura de precisão, então, ela é outro setor que devemos prestar atenção, né, que necessita de avanço nas técnicas de amostragem para gerar mapas com maior qualidade e assim aumentar a sustentabilidade da produção e aproveitar melhor o espaço territorial do país que é destinado à agricultura. Aqui estão as referências utilizadas nessa apresentação. Né? Se tiverem interesse, podem parar o vídeo para verificar. E agradeço pela atenção. Se alguém tem alguma dúvida ou pergunta, peço que deixe nos comentários desse vídeo. Obrigado.